Bom, pessoal, vamos começar agora o nosso curso de informática para concurso e, como eu já falei, nós vamos elaborá-lo, vamos dar seguimento a ele de uma forma prática, certo? Resolvendo questões e exemplificando ao máximo tudo que tem nas questões, de forma que você não vai apenas aprender, ou vocês não aprenderão apenas porque as questões estão corretas, mas também a gente vai abordar as outras questões mostradas em cada questão, ok? Bom, a primeira questão aqui é do concurso de auditor fiscal, feita em 2016, e diz o seguinte, como vocês podem ver, ó, os notebooks ultrafinos, chamados ultrabooks, utilizam drives do tipo SSD, ao invés de HDs, por serem normalmente mais silenciosos, menores, mais resistentes e de acesso mais rápido, assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam. Então aqui antes de responder, eu deixei aqui umas imagens sobre como são essas memórias, né, as SSDs hoje. Elas são menores do que HD. Aqui tem uma imagem, ó, mostrando o HD versus SSD, para que se tenha uma ideia. O HD é um dispositivo mais robusto, onde se tem mais metal, a gravação é muito mais física. Você vê aqui o braço de gravação e de leitura. Já a SSD é composta por memórias onde são gravadas as informações, os arquivos, os sons, as imagens, etc. Então, é uma nova tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido. Ou seja, foi se evoluindo que a tendência na informática é diminuir o tamanho das coisas, das peças dos computadores e aumentar a capacidade. Isso é tecnologia. Ele não possui partes móveis e é construído em torno de um círculo integrado de semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento diferente dos sistemas magnéticos, como os HD. Então, a pergunta ao invés de HDs, por serem normalmente mais silenciosos, menores e mais resistentes e acesso mais rápido, assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam o que eles utilizam? A memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Correto. As memórias flash elas não perdem o seu conteúdo quando a eletricidade é cortada. Diferente de outros tipos de memória, como por exemplo a memória RAM, que guarda a memória, tudo que você está vendo agora no vídeo, e se por exemplo faltar energia e aquilo que você está vendo no vídeo não tiver salvo de alguma forma, você vai perder. A memória RAM é uma memória volátil, ok? Letra B, a memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Ou seja, se a questão A está correta, a B logicamente não está, né? Se ele diz que a memória flash ela não perde o seu conteúdo quando a eletricidade é cortada, e na B ele diz o contrário, então, logicamente, se A está correta, a B não está correta. A letra C, registradores para armazenar informações. Os registradores são tipos de memória de acesso muito rápido, porém muito caros. Bom, se as memórias, os SSDs, eles não usam registradores, certo? Porque senão eles não poderiam ter, não seriam tão pequenos. A letra D diz o seguinte, memória cache para armazenar dados. Esse tipo de memória é acessada 2 vezes mais rápido que a memória RAM, que as memórias RAM convencionais. Também não é. Né? E a letra E da questão diz o seguinte, o chip BIOS para armazenar as informações. Esses chips são baratos e compactos, porém o acesso a eles é mais lento do que o acesso às memórias. Bom, como eu já frisei, a resposta correta aqui é justamente a questão A, porque assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam memórias flash para armazenar seus dados. Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando
a alimentação elétrica é cortada. Então, a alternativa A é a alternativa correta. E aqui no comentário eu digo o seguinte: não há dúvidas, na questão A não deixa dúvida, quanto ao tipo eficiente da nova geração de dispositivo de armazenagem secundário, os discos SSD. Eles não são voláteis, ou seja, não perdem a informação mesmo na ausência de energia elétrica. Discos SSD não utilizam nem registradores, nem memórias cache e nem chip BIOS, que na verdade o BIOS não é um chip. BIOS é um programa gravado numa memória, um chip ROM, que a gente vai ver mais sobre ele um pouco mais adiante. Ok? Então a resposta correta é a letra A. A memória flash para armazenar dados é um tipo de memória que não perde o seu conteúdo quando é cortada a energia. Ok?